Vocês trabalharam muito a questão da literatura com o português, com as outras professoras, né? Trabalham muito a questão de literatura mesmo, questão de direção ligada à área da literatura, dos significados, mais ligados às escolas literárias, interpretação do texto, movimentos. Não sei se vocês têm acesso, mas devem ter. Tem uma aula minha sobre filosofia, que é sobre modernismo e pós-modernismo. Seria interessante vocês verem. É importante vocês entenderem essas definições e essas diferenciações que não são tão claras entre o que é modernidade, o que é pós-modernidade. O Saramago se situa nesse limiar. Ele tem características pós-modernas, tem características modernas. Se puderem, busquem minha aula sobre modernidade e pós-modernidade de filosofia, que fala sobre isso. O que seria a modernidade dentro de escola? O que seria a pós-modernidade? Professor, boa noite. Antes de iniciar, eu quero passar aqui um videozinho, tá bom? À vontade, vou esperar aqui tomando meu café. Boa noite, pessoal, alunos e alunas do Pré-UERJ de Maricá. Antes de iniciar a aula, vou passar aqui um videozinho para vocês. É isso, pessoal. Destacando, né, que as mulheres dominam o Pré-UERJ de Maricá. Thaís, você passou o vídeo, passou sem som. É sem som mesmo? Era só uma musiquinha mesmo. Ah, tá, Vou desculpa. compartilhar. Desculpa, Tudo bem, obrigada. Então, assim, a mulherada representa quase 80% do nosso time, né? Então, é motivo de muito orgulho ver tantas mulheres dedicadas e empenhadas nessa caminhada rumo à aprovação. Então, é isso. Boa despedida da aula de literatura com o nosso mestre Ponciano. Boa aula, professor. E é isso, pessoal. Aproveitem. Boa noite a todas e todos, mais todas do que todos. Até isso foi uma coisa que me fez lembrar uma coisa que eu vi há muito tempo atrás. Eu estava vendo um vídeo sobre a Revolução Cubana, na década de 90. E ele falava da disseminação da universidade. Né? Vocês sabem que Cuba, embora seja um país com muitas dificuldades financeiras, está sob embargo, está sob pressão, está faltando tudo. Mas tem muito mais estudantes universitários que o Brasil. Então, em termos absolutos, é uma ilha com pouca gente. Mas em termos percentuais, tem muito mais estudantes por habitante do que o Brasil. Né? E aí, eu achei interessante uma questão. Vocês sabiam que em Cuba eles tiveram que colocar uma cota para homem? Que isso, você está doido? Fizeram uma cota para homem, que as mulheres tinham com a maioria das vagas. É interessante porque isso coloca o machismo contra a parede, né? Não se questiona, porque a mulher não tem a mesma capacidade, não tem a mesma inteligência. Um país que malgrado seus problemas econômicos, porque está bloqueado pelos Estados Unidos, tem oportunidade, igualdade de condições para homens e mulheres de todas as classes, já era quase cota para o homem entrar na universidade, porque as mulheres estavam ficando com as vagas todas. Isso é bem interessante, né? Falei, gente, mas que história interessante, história legal, né? E a explicação das mulheres são mais organizadas, mais dedicadas, mais atentas, então eles estavam tomando
elas estavam tomando conta da universidade. Outro dado relevante sobre isso é que, não sei se vocês sabem, embora as mulheres não sejam maioria em cargos de comando, em funções comissionadas, em cargos em comissão no serviço público, não sei se vocês sabem, mas no RJU, na inspeção pública direta, tem mais mulher do que homem. Vocês sabiam disso? Tem mais mulheres, as mulheres passam mais que os homens. Vocês sabem disso, é um fato. Busquem lá, que é interessante. Há um tempo atrás teve um estudo sobre isso, né? Tinha até uma denúncia dizendo, olha, como as mulheres podem ser maioria, ser quase 60% das que passam concurso e não ser a maioria nos cargos de mando. Aí é uma outra discussão, tem a ver com o machismo estrutural do país, mas é só para entender. Então, é bem interessante ver que a maioria é mulher, que a maioria que vai passar também é mulher. Né? Nas universidades públicas, a maioria das pessoas que passam é mulher. Isso explica muito essa reação, porque tantos homens se tornam de extrema-direita, né? O macho magoado, o macho ressentido, o macho recalcado, que acha que foi preterido pela sociedade. A Adorno explica bem isso, mas hoje não é aula de filosofia, então vamos falar de literatura. Pessoal, antes de começar a aula, vocês querem fazer alguma pergunta, querem colocar alguma coisa, como é a última aula, né? A gente vai até as 7h30, de repente tem algumas dúvidas. Pode falar, Thiago. Levantou a mão, professor, eu cheguei... Boa noite. Eu cheguei a fazer a lista, né? Outra lista, né? Sobre o livro Caim, e tinha um trecho de uma questão que falava assim, né? Que eu até botei aqui no chat. No acesso de ira surpreendente, em quem tudo poderia ter solucionado, com outro rápido Fiat, correu para o casal e um após o outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. Eu fiquei na dúvida, o que significaria essa expressão Fiat? Fiat, eu acho que é ligado a faça-se a luz, né? Um Fiat, um momento, né? Faça-se a luz, tem a ver com isso. Vou procurar aqui o que é Fiat, filosofia, mas é isso. Não, aqui não está, mas é isso, no Fiat, num momento de inspiração, num momento de criação, um Fiat, no átimo, numa atitude imediata, entendeu? É como se fosse um instalar de dedos? No instalar de dedos? Isso, um ato divino. Um Fiat, no ato divino. Você não pode fazer isso. Mas se Deus existindo, porque Saramago não acredita em Deus. Mas se Deus existindo, né? O Fiat seria aqui, o Fiat Veritas et Spiritimum, né? Deixa eu ver. Tradução, rapidinho. Porque é latim. Fiat Veritas, tradução, só um minutinho. Mas é isso, tem a ver com essa questão da presença divina, né? Fiat Veritas, deixa a verdade ser num Fiat, num passo, num momento, né? É um dos textos mais interessantes, inclusive, né? Porque eu não sei se você nota aí que há uma ironia em Saramago nisso aí, né? Ironia, inclusive, quase erótica, porque ele fala, olha, não se sabe se introduziu a língua no sentido vernáculo, né, de dar uma língua para que eles falassem, ou se introduziu a língua, inclusive introduzindo o desejo também. Se você olhar aí, que a introdução da língua de Deus na garganta dos dois também introduziu o desejo nos dois. Né? Então é interessante esse trecho, mas o Fiat é isso, esse átomo, esse átimo de tempo, esse pequeno momento, faça-se a luz. Né? Então é isso. Né? Fiat Lux, faça-se a luz. Né? Exatamente. Entendi. Mais alguma coisa, pessoal? Podem perguntar. Aproveita e a gente vai tirando dúvidas. Pessoal, vamos? Querem fazer alguma pergunta sobre o livro, sobre o que vocês tenham visto? Né? Fiat Lux, por exemplo, faça-se a luz. Por isso que é no Fiat. Fiat Lux, faça-se a luz. Tem até uma marca de fósforo, né? Faça-se a luz e Deus fez a luz. No Fiat, não faça-se. Mas algo, gente, podem colocar. Mas eu acho que eu tenho uma questão sobre isso hoje. Sobre essa fala aqui. Eu peguei vários trechos do livro para colocar. Eu vou botar aqui o livro, as questões que eu fiz sobre o livro, vou
passar para vocês aqui. Né? Deixa só um minutinho. Está. Fiat Lux, faça-se Lux. Questões dissertativas do José Saramago. Pode falar, Pedro. Professor, eu gostaria de saber se eu tenho um tópico, né? Assim, top 10, né? É até meio idiotinho, né? Que eu vou falar aí agora, mas se eu tenho um top 10 do que é o UERJ cobra de literatura, né? Assim. Um top 10, eu tenho visto que a UERJ cobra. Em primeiro lugar, porque é difícil você dizer o que a UERJ vai cobrar, primeiro porque são questões transversais. As questões de literatura não falam só de literatura. Você pode ter questões de literatura, dentro dela tem só português. Que eles peguem uma parte do livro e façam uma questão gramatical, puramente gramatical. Às vezes cai uma questão puramente gramatical. Muitas vezes são questões extremamente interpretativas. E num livro como o do Caim, do Saramago, e eu fiquei espantado com a coragem da UERJ de colocar esse livro, você pode pensar em milhares de questões. Você pode pensar na questão do feminismo. É um livro, mesmo o Saramago sendo um homem, você pega a parte da Lilith, é um livro extremamente feminista. O papel da Lilith no livro é um papel assim, muito forte. Embora ela pareça pouco, é um papel muito forte. Inclusive, muito erótico. Vocês leram o livro? Quem lê o livro, por favor? Pode levantar a mão, só para eu saber? Não precisa falar, não. Você lê o livro todo. Vocês viram a parte da Lilith, né? Uma parte extremamente erótica, né? Uma parte que chega, quando eu leio mesmo assim, gente, mas é corajosa a leitura, né? Corajosa nesse momento de fundamentalismos, de cancelamentos. Você fazer um livro com esse perfil, então pode cair muita coisa, porque você pode, na área de literatura, perguntar sobre realismo, você pode perguntar sobre realismo fantástico, você pode perguntar sobre surrealismo, você pode falar sobre modernidade, pós-modernidade, morte do autor, desconstrução literária, limite entre poesia e prosa não tem tanto no Saramago, não. Mas é muito difícil dizer, olha, vai cair isso aqui. Um top 10 do que vai cair. Eu sei que o professor trabalha com isso e às vezes consegue acertar. Falei em 10 questões, foram 4. Mas muitas vezes é na sorte mesmo. Não dá para dizer que a pessoa sabia que a UERJ ia cobrar isso. Pode falar, Nathalie? Quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Ou é só dizer que leu o livro? Pode abaixar quem já leu o livro. Então é muito difícil. Eu fiz muitas questões. Se vocês tiveram acesso às outras aulas, podem pegar o acesso e podem pegar com a Thaís as outras questões. Para falar a verdade, gente, as questões que eu fiz não são questões que já tinham caído. Com exceção daquelas de UERJ, que eu peguei em provas anteriores sobre Saramago, a maioria são questões ou de outros vestibulares que eu peguei e refiz, porque não eram dissertativas, eram questões optativas, né? Só de marcar eu transformei em dissertativa, ou são questões que eu fiz. Então, são questões autorais, que vocês só vão ter no vestibular aqui. Vocês podem pegar as outras questões e vão trabalhar vários aspectos do livro, desde o aspecto da modernidade, o aspecto da iconoclastia, o aspecto do debate do fundamentalismo religioso, o aspecto do feminismo, que é um aspecto feminista no livro. A Lilith não é uma figura bíblica, vocês sabem, né? A Lilith é uma figura mitológica. Seria a verdadeira mulher de Adão, que não veio da costela dele, né? E que é uma mulher que é feiticeira, que tem poder, que é bastante erótica, não é submissa. Então, quando ele coloca a Lilith como uma mulher, não é Eva. A mulher central do livro é a Lilith. Quando ele coloca a Lilith, por exemplo, pode ser que eu estou quase apostando que vai cair alguma questão sobre a Lilith, mas é uma aposta. Vocês podem, de repente, vir na prova e não cair nada sobre ela. O professor falou que, né? Quais escolas que devemos focar? Em Saramago, o que pode cair? Comparações. Pode cair comparação com o realismo, porque ele tem traços do realismo português, né? Então é bom focar no realismo. Pode fazer alguma comparação com o nosso modernismo. Eu trabalhei modernidade e pós-modernidade. A terceira geração literária do modernismo no Brasil já está no limiar da pós-modernidade. Se pegar, por exemplo, a Clarice e pegar o Guimarães Rosa, eles já estão nesse diálogo com a pós-modernidade. Pode ter diálogo com o realismo fantástico, que é uma escola que não tem tanta força no Brasil,
tem poucos escritores que são realistas fantásticos, embora haja muitos escritores que não são considerados realistas fantásticos, mas têm traços de realismo fantástico. Jorge Amado, você pegar, por exemplo, A Morte de Quincas Berro d'Água, você pegar Dona Florentina e seus maridos, são livros de realismo fantástico. Você pegar também o Érico Veríssimo, Memorial de Antares, né? É um livro de realismo fantástico, embora não seja ele o escritor de realismo fantástico. Na América Latina tem um grande boom do realismo fantástico, mas que no Brasil não tem tanto, né? Não é em relação à pessoa. Não é uma narrativa bíblica, gente. Olha só, deixa eu tentar explicar a vocês. O Saramago é um escritor comunista. Ele foi filiado para o seu partido. Né? Foi filiado ao Partido Comunista. Ele é ateu. Ele nunca foi religioso. Só que o Saramago, uma vez deu uma entrevista, essa entrevista é bem interessante, que ele fala o seguinte, eu falei isso numa outra aula, muita gente não estava. Ele fala que todo mundo é cristão. Todos nessa sala são cristãos. Beatriz, deixa eu te passar a palavra. Quem já viu minha aula vai saber o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso? Que todos aqui nessa aula são cristãos, sejam vocês do Candomblé, da Umbanda, budistas, ateus. Eu, inclusive, que sou ateu, sou cristão. Por que eu estou dizendo isso, gente? Que todo mundo nessa aula aqui é cristão. Alguém pode ligar o microfone e falar, opinar. Por que todos nós somos cristãos? Sim, seguimos a moral cristã, querendo ou não. Né? Nós não podemos, como o Barão de Munchausen, nos puxarmos pelo cabelo para sair da moral de uma sociedade. Então, efetivamente, a moral da sociedade que a gente vive é uma sociedade cristã. Então, o que o Saramago está fazendo não é criar uma narrativa bíblica. Ele não está sendo fiel à narrativa bíblica. Ele está desconstruindo a narrativa bíblica através até de uma maiútica socrática. Ele faz uma dialógica, ele faz um diálogo, ele inteiro colocando Caim no mesmo patamar de Deus. Vocês observaram isso. Caim enfrenta Deus. E dialoga com ele, às vezes até em situação de vantagem, colocando Deus contra a parede. Então, é um livro bastante aterrador, até às vezes, gente. Acho que é um livro pequeno, mas é um livro forte, né? Então, ele é construído tudo em cima de uma dialógica que não tem como objetivo fazer uma narrativa bíblica, mas fazer as pessoas pensarem sobre os fundamentos, não é da Bíblia, da nossa moral, da nossa sociedade. E o Saramago fala, muita gente fala assim, você faz uma literatura engajada? Ele fala, eu faço literatura. Eu não faço um discurso político, mas é lógico que a literatura tem que ver com política, que é bem interessante. Ele falou, primeiro eu faço literatura. A política está aí, a crítica social está aí. Mas eu não estou fazendo crítica social, estou fazendo literatura. Literatura boa, de qualidade, que dá prazer de ler. Eu me peguei rindo, eu estava com o livro lendo assim na rua, intervalo, não sei de que, eu acho que estava esperando o médico, levei o livro, estava lendo, rindo, igual um idiota, sentado, rindo sozinho. Não sei se vocês viram essa situação. Parecia que eu estava lendo a revista da Mônica, Cebolinha, rindo sozinho do Saramago. Pode falar, Beatriz. Fala, Beatriz, pode falar, você levantou. Oi, professor. Eu tinha uma dúvida que você falou sobre o realismo fantástico, né? Como a UERJ pode cobrar uma questão sobre o realismo do Saramago. Uma relação, né? Sobre o realismo do Saramago e realismo português, e eu queria fazer uma pergunta. Que tipo de características do realismo do Saramago, em específico, torna ele diferente ou único? Que vale a pena mencionar, para ficar atento sobre isso. A minha opinião, se eles comprarem o realismo português, o realismo brasileiro, eu não consigo enxergar realismo do Saramago, sou eu pronunciando. Embora eu tenha visto muitas aulas de outros professores referenciando, talvez tenha uma pista sobre isso, talvez a UERJ peça alguma coisa com relação ao realismo. Porque o realismo de Saramago não é um realismo. O realismo, quando acontece no Brasil e acontece na Europa, ele é um texto de tese, é um texto muito plasmado na realidade, é uma crítica social. Mas você não tem um realismo fantástico, você não tem alguma coisa que vai para o imaginário, você não tem um burro que te leva para o passado, para o presente, para uma outra terra, que viaja no tempo. Você não tem isso. Você não tem um homem falando com Deus. Tem mais a ver com o realismo fantástico, e aí tem muitas características do realismo fantástico latino-americano, que é essa questão de você ter algo com a realidade, você ter algo que é sempre da fantasia, do sonho, do imaginário. Né? Você pegar o Saramago, o Caim, ele viaja por toda a trajetória bíblica, e ali não sei quantos anos tem, sei lá, são
1.500 anos, 800 anos, sei lá, eu não sou especialista em cronologia da Bíblia, mas não é 50 anos, ele está lá no Gênesis, daqui a pouco ele está no dilúvio, daqui a pouco ele está no pacto de Deus com Abraão. Então ele viaja no tempo e no espaço. Então, mas aí vem o realismo fantástico. O realismo fantástico latino-americano tinha essa característica de ter textos maravilhosos, no sentido mesmo do sonho, de estar para além da realidade, mas tem uma forte crítica social. Nesse ponto, não é que o Saramago seja além disso, não está restrito a isso. Como ele não faz parte desse movimento, você pode relacioná-lo com o movimento. Não dá para dizer que os livros do Saramago são de realismo fantástico. Você pode dizer que ele tem traços de realismo fantástico, e aí você, sabendo que é o realismo fantástico, você vai dizer quais são os traços. É fácil de achar os traços, né? Não tem um tempo cronológico, né? O tempo é o tempo da narrativa, que não é uma narrativa linear, vai por volta para o passado, entendeu? Presente do Saramago não é o nosso presente, nem o presente do personagem, é o presente da narrativa. Isso é uma estrutura de realismo fantástico. Né? O tempo é o tempo da narrativa. Você ficou rindo sozinho, eu fiquei rindo sozinho igual idiota, esperando a consulta médica, o pessoal olhou, esse gordo é maluco. Eu sou meio maluco, assim, não tem problema não. Vamos lá, gente? Posso botar a primeira questão? A gente vai aparecendo questões, a gente vai dialogando. Deixa eu botar a primeira questão aqui. Questões discursivas sobre o Caim de Saramago. Vocês estão todos conseguindo ver? Quem não conseguir ver, pode... Isso aqui ficou em cima do... Isso aqui ficou em cima da minha leitura. Como é que eu faço? Eu acho que agora eu consigo, né? Isso. Tá, então vamos lá. Eu quero tirar isso daqui. O romance Caim, de José Saramago, começa com o famoso episódio em Caim, filho de Adão e Eva, assassinando seu irmão Abel. Caim é retratado como um personagem que, desde o início, sente-se injustiçado. No relato tradicional, Caim é motivado pelo ciúme, a vez que Deus prefere a oferta de Abel à sua. Após o assassinato, Deus condena Caim a vagar eternamente pelo mundo como um pária, como uma para que ninguém o mate. Mas essa história é apenas um ponto de partida para Saramago. Em vez de seguir uma narrativa linear, Saramago subverte a história bíblica, fazendo com que Caim viaje através do tempo e espaço, testemunhando e participando de diferentes episódios da Bíblia. Qual o objetivo temático de Saramago com a estrutura narrativa subvertida de Caim, com saltos temporais que transbordam o limite de uma narrativa linear? Isso que eu falei que é uma coisa que pode cair, essa subversão do tempo, essa subversão do espaço, uma característica da narrativa do Saramago. Então, essa questão aqui, que eu coloquei, a resposta que eu daria, que é uma forma de vocês treinarem, não quer dizer que vai cair exatamente essa questão na UERJ, né? Eu coloquei da seguinte maneira: Saramago utilizando os saltos temporais para subverter a cronologia, criando uma atmosfera de realismo fantástico. As viagens temporais subvertem toda a cronologia, fazendo o leitor fixar-se na discussão dialética. O que é dialética? Contraditória, né? Não uma narrativa linear. Ele faz através de oposições entre Deus e Saramago. E dialógica. Dialogismo tem a ver com isso. Você constrói uma narrativa através do diálogo. Essas viagens temporais são, na verdade, saltos entre os grandes momentos do Velho Testamento. Saramago utiliza essa estrutura narrativa para confrontar seu protagonista com algumas das suas mais controversas e moralmente questionáveis atribuídas a Deus na Bíblia. O Saramago faz o tempo inteiro essa questão, a questão de questionar, né, a santidade dessa narrativa. Ele vai mostrar que essas narrativas do Velho Testamento são, do ponto de vista ético, indefensáveis. Questões, dúvidas, podem falar, gente. Vou tentar fazer um diálogo entre nós nessa última aula. Alguém tem alguma questão? Entenderam a questão? Uma questão para vocês entenderem o livro, que o livro pretende. Tá tudo bem? Beleza. Tá? Gente, assim, eu posso não acertar na questão da UERJ, que vai cair. O importante é vocês entenderem o que está no livro, vocês estarem preparados para perguntar. Eu estou vendo o chat. Eu estou vendo sim, Laís. Estou vendo o chat, sim, pode escrever. Para vocês terem conteúdo para responder. Tá? Porque assim, às vezes vejo muita gente só se fiar e ficar respondendo pergunta, mas não entende o conteúdo. Né? Eu passei muito concurso, eu passei muita coisa, e lógico que às vezes eu fazia questões,
Mas é importante entender o conteúdo. Se você não entende o conteúdo e você fica só no bizu e fica só no macete de responder questões, se cai um conteúdo diferente, você se perde. Porque você não tem a matéria, você não entende do que está se falando, você se condicionou a responder por aquelas questões, entendeu? Deixa eu ir para 2, tá? Subir aqui e para a questão 2, lá em cima. Gente, pode pedir para a Thaís agora já liberar. Eu tinha mandado com gabarito e sem, pedir para liberar só com sem gabarito. Agora pode liberar com gabarito, tá? Pode pedir o gabarito a Thaís. Essa questão 2, gente, a UERJ foi muito corajosa. Vocês sabem que o Saramago ele foi basicamente expulso de Portugal, né? Ele se auto-exilou numa ilha na Espanha, esqueci o nome da ilha. Ele foi morar numa ilhazinha para não ser incomodado, né? Ele sofreu ameaça de morte, pediram para não entregar um deputado português, o governo português da época, para não entregar um prêmio de literatura europeu para ele, por conta desse livro do Evangelho sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não sei se vocês já viram esse livro, também é um livro fantástico, né? Mas é um livro também bastante iconoclasta. E essa parte do livro é uma parte, vocês entenderam, que é uma parte que questiona o fundamento da Bíblia. Porque o sacrifício de Isaac é o sacrifício do pacto de Deus com Israel. Ele está questionando uma questão basilar da Bíblia, né? No episódio de Caim, que relata o mito do Velho Testamento, o sacrifício de Isaac, logo em sua primeira viagem, Caim se encontra na terra de Moriá, onde assiste ao episódio que Deus ordena a Abraão que sacrifique seu filho Isaac. Caim intervém no último momento, impedindo Abraão de matar o filho, o que leva a uma discussão entre Caim e Deus. Caim questiona a moralidade de um Deus que exigiria tal sacrifício, acusando-o de ser injusto e cruel. Qual o objetivo temático de Saramago ao relatar esse episódio? Um dos episódios centrais do livro, tá? Não sei se vai cair, mas é bem provável que caia. Também tem a questão da ironia, do diálogo com o anjo, ele usando da ironia e do sarcasmo com o anjo, né? O anjo chega atrasado. Essa é uma das partes que eu ri mais no livro. O anjo chega atrasado para evitar o sacrifício. Peguei um garrafamento de anjo. Saramago é muito sarcástico. Vamos lá, 2. Caim é um texto, acima de tudo, iconoclasta. Iconoclasta é um livro que questiona todos os ídolos, né? Iconoclastia, derrubar ídolos. Esse episódio em particular, Saramago não questiona apenas a moralidade do episódio bíblico, na qual um pai seria capaz de sacrificar o próprio filho de forma cega para aceitar a morte de Deus. Ele vai além, porque insere elementos de ironia no qual o grande condenado do Velho Testamento, Caim, é quem salva Isaac, intervindo no lugar do anjo de Deus, que chega atrasado ao sacrifício. Ao mesmo tempo que põe na boca de Isaac, o questionamento não está aqui, mas está no livro, né? O próprio Isaac falando para Abraão: mas você ia me matar? Que religião é essa que você segue? Que Deus pede que você matar seu filho e você mata? Sobre o amor que lhe teria seu pai, ao aceitar a morte absurda de sacrifício, que viesse de qualquer entidade sagrada, viesse 2 vezes, tá, gente? Tem um pleonasmo aqui, esquece. Sagrada, tem que viesse 2 vezes, esquece. Chegando a questionar que tipo de Deus seria este, que levaria um pai a abater seu próprio filho. Lembrando que este é um episódio-chave na Bíblia, no qual Deus faz o pacto com Abraão, gerando a santidade do povo eleito. Um texto muito curto, uma total subversão da santidade do Velho Testamento. Ou seja, esse texto aqui é um texto-chave. Tá? Sim, questionamento da obediência cega em nome da fé. É uma questão bem... É uma questão basilar para entender o livro. Não sei se vai cair, mas é basilar, né? Aí está questionando toda a estrutura de narrativa do Velho Testamento. Vocês pararem para pensar, através do sacrifício de Isaac que Deus faz o pacto com o povo eleito. Ele está questionando isso. É basilar no Velho Testamento. Então, é um texto com uma profundidade muito grande. Embora ele leve isso com um tom jocoso, de ironia, de sarcasmo, né? É uma das partes que mais ri ao diálogo dele com os anjos. Né? O diálogo dele com os anjos. Gente, eu não coloquei muitas questões ligadas à gramática, porque a Thaís, a outra professora, esqueci o nome dela, Thaís, não sei. Ela deve ter colocado bastante, eu vi, inclusive, as questões delas com gramática. Então, a Tati e a Alzira. Elas botaram bastante questão, Tati e Alzira, bastante questões gramaticais. Então, não trabalhei muita questão gramatical, seria chover no molhado. Ficou mais a cargo delas, tá? Eu trabalhei mais as questões de literatura, trabalhando muito a questão do significado, da narrativa, da estrutura
da estrutura e das escolas literárias. Vamos à questão 3. Leia com atenção um fragmento retirado de Caim de José Saramago. O Senhor é senhora e seu nome é Lilith. Olha só, gente, lembra, né? Lilith com letra minúscula. Não é só Lilith, é Deus, é Caim. Esse Caim aqui está com maiúsculo. Mas por que ele usa a letra minúscula? É por uma questão de transgressão da gramática. É uma das características do texto de Saramago. É a pontuação que não segue a análise sintática, são os nomes próprios que não estão nomeados corretamente, né? São textos muito longos, sem uma pontuação que te ajude. Isso é característica pós-moderna, moderna, né? De vanguarda e também de pós-moderna do texto de Saramago, da desconstrução do texto. Ele se chama Noa. Olha que interessantíssimo isso. Creio ter ouvido dizer que se chama Noa, mas é ela quem governa o rebanho, disse o oleiro. Imediatamente anunciou. Regreessaram ao palácio, da vez pela parte edificada anterior à ampliação, e aí viram no balcão uma mulher vestida com tudo, que devia ser o luxo do tempo. E essa mulher, que à distância já parece belíssima, olhava-o com uma absurda, como não se desse por eles. Quem é? Perguntou Caim. É Lilith, a dona do palácio da cidade. Oxalá não põe os olhos em ti, Oxalá. Porque contam-se coisas. Que coisas? Disse que é bruxa. Isso é uma acusação permanente às mulheres. Vocês sabem que as mulheres foram assassinadas pela Inquisição, é a acusação comum, era bruxa. Se você fizesse um chazinho em casa, tu ia para a fogueira por ser bruxa, né? Capaz de endurecer o homem com seus feitiços. Que feitiços? Perguntou Caim. Não sei, nem quero saber, não sou curioso. A mim basta me ter visto por aí 2 ou 3 homens que tiveram comércio carnal com ela. Imagina você falar de uma mulher que faz comércio carnal, ou seja, tem sexualidade, pode transar à vontade. Isso na era bíblica, né? Sem nenhuma censura, sendo a senhora do lugar. E que uns infelizes davam lates, mas espectros, sombras do que haviam sido. Ou seja, o poder da mulher quando era dona da própria sexualidade, do próprio corpo. Ele que não é uma figura bíblica, é uma figura mitológica, feiticeira e rainha. Muitas vezes anteposta a Eva, como verdadeira primeira mulher que não saiu da costela de Adão. Cujo uso na narrativa literária tem que intenção? Essa é a pergunta. Qual a intenção do Saramago a usar Lilith? É uma das personagens que eu mais gosto do livro. A Lilith realmente é surpreendente. É uma personagem bem legal, né? Bem legal. Inclusive, o texto do Caim com as escravas da Lilith, do Lilith, tem que ser proibida para menores, né? Quem lê o livro sabe do que eu estou falando. É um texto bem... Gente, né? Parece canal Playboy, mas é só a narração, né? Não tem visualização. A utilização de Lilith serve como figura de estilo para subverter toda a estrutura machista do Velho Testamento. Aí o Saramago está questionando a questão do machismo no pensamento fundamentalista religioso. De que a mulher, o homem é a cabeça do casal e a mulher tem que se curvar ao homem. É o conto da Águia, né? É bom lembrar que o Velho Testamento é um livro escrito em uma sociedade patriarcal, no qual a submissão das mulheres é absoluta. Assim, Eva nasce da costela de Adão, uma parte descartável e desnecessária, já numa posição secundária e submissa. A Eva de Saramago não é tão submissa ou apagada. É bom lembrar, a Eva de Saramago não tem nada de submissa. Inclusive, ele sugere, quando a Eva vai conseguir comida para o Adão, que ela teve intercurso carnal com o anjo, porque nasce o primeiro filho de Adão e não parece com Adão. O filho é lourinho, tem uns cabelinhos encaracoladinhos. Esse filho acho que não é do Adão, não. Nem mesmo é condenada pela perda do paraíso. É quem vai se arranjar com o anjo para que o casal não morra de fome. Já Lilith simboliza a insubmissão das mulheres. Rainha e feiticeira é ela quem manda na cidade. É casada com um rei que aceita a sua infidelidade. Manda no próprio corpo é a mulher erótica, outra supervisão da narrativa bíblica, que escolhe com quem vai ter relações sexuais a seu bel prazer, sendo o marido o submisso na relação. Uma subversão total, né? Que não é a mulher a submissa, o submisso é o marido. Dívidas, a figura de Lilith é bem potente, né? E a UERJ é uma universidade bem feminista. Então, creio, aposto que deve cair alguma coisa sobre Lilith, tá? Não vou dizer com certeza que vai aparecer. Pode falar, Pedro. Mas deve cair alguma coisa sobre Lilith. Professor, então quando ele constrói a Eva e a Lilith desse jeito, ele está querendo fazer uma desconstrução do machismo do Velho Testamento, né? No caso, ele está querendo dizer que elas são
assim, tá querendo enfatizar que no Velho Testamento existia machismo, mas não eram assim, né? Sim, certíssimo, é isso mesmo. Ele faz toda uma desconstrução da ideia do machismo, né? A Eva do Adão não é nada submissa, né? Na primeira noite, antes de comer a fruta, ela já vai se deitar com Adão, já vai. E tem uma parte até curiosa, né? Que eles falam que não tem nada o que fazer, eles ficam lá transando o tempo inteiro. Chegou a ter tédio, porque, primeiro, que ainda não tinha inventado muita coisa na sexualidade, e eles só transavam entre eles, então chega um momento que estão entediados ali. Engraçado, um livro engraçadíssimo, tem partes muito engraçadas, né? Que não tem nada disso na Bíblia, né? Obviamente não tem nada disso na Bíblia. Uma desconstrução da ideia bíblica. Eles não tinham o que fazer, eu lá ter intercurso carnal, né? E ele sugere que ela tenha intercurso carnal com o anjo também, que nasce um filho que claramente não é do Adão, nem sei se é o Caim ou o Abel, mas ela fala que o filho do Adão nasce lourinho, com cabelinho, não sei o que, assim, que ela é bem legal. Ali ele tinha uma personagem, para quem é mulher e é Wicca, não é? Tem meninas que estudam esse negócio de Wicca, não sei o que. Eu tive uma professora que era Wicca. Ali é uma figura central nessa mitologia de Wicca. É uma figura central em narrativas feministas, né? Aquela história do sagrado feminino tem muito a Lilith no centro. Todo o movimento do sagrado feminino com a Lilith no centro. Então é bem interessante ter a Lilith. Eu chutaria para aparecer Lilith. Certeza eu não tenho. Certeza ninguém entende nada. Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Vocês estão muito calados. Estão muito calados. Só falta aquele senhor que está sempre falando. Qual é o nome dele? Esqueci. Hoje ele não está aí, não? Esqueci o nome dele, está sempre falando. Hoje eu acho que ele não está aqui. Vamos a 4? Deixa eu ver aqui. Peraí, que aparece aqui e me atrapalha. 4. Só um segundinho. Leia com atenção esse trecho de Caim de Saramago. Esse trecho também é fantástico. Tem vários trechos fantásticos. Não sei se vocês já pararam, né? Esse trecho é muito fantástico. O Senhor fez então cair enxofre e fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra, em minúscula. Preste atenção nessas questões, que pode cair alguma coisa sobre a desconstrução do texto. E a ambas destruiu até os alicerces, assim como toda a região, com todos os seus habitantes e toda a vegetação. Para onde quer que se olhasse, só se viam ruínas, cinzas e corpos carbonizados. Quando a mulher de Lot, novamente minúsculo, né? Essa olhou para trás, desobedecendo a ordem recebida, e ficou transformada numa estátua de sal. Ele já começa o questionamento aí, né? Até hoje ninguém conseguiu compreender por que foi que ela foi castigada dessa maneira, quando tão natural é querermos saber o que se passa nas nossas costas. É possível que o Senhor tivesse querido punir a curiosidade como se tratasse de um pecado mortal, mas isso também não abona muito a favor da sua inteligência. Olha só o que ele está falando. Ele está chamando Deus de burro. Mas isso não abona muito a favor da sua inteligência. Veja o que sucedeu com a árvore do bem e do mal. Se Eva não tivesse dado o fruto a comer Adão, se não tivesse comido ela também, eles estariam no jardim do Éden, com o aborrecido que aquilo era. Né? Com o aborrecido que aquilo era. No regresso, por casualidade, estiveram-se por um momento no caminho onde Abraão tinha falado com o Senhor. E aí Caim disse, tem um pensamento que não me larga. Que pensamento? Perguntou Abraão. Penso que havia inocentes em Sodoma e Gomorra e nas outras cidades que foram queimadas. Aí Abraão fala, se os houvesse, teria cumprido a promessa que me fez desculpar a vida. E aí Caim é definitivo. As crianças, disse Caim. Aquelas crianças estavam inocentes. Aí, meu Deus, murmurou Abraão. E a sua voz foi como um gemido. Sim, será o teu Deus, mas não foi o Deus delas, que não as poupou. Né? Então, muita gente, inclusive, usa a religião como forma de punir os outros. Né? Tem gente que quebra imagem do candomblé, da Umbanda, que vai de terreiro, que bate gente. Hoje a gente teve um episódio na Bahia muito triste, né? De uma senhora do candomblé que foi quase que linchada em praça pública, que estava com os apetrechos. Isso na Bahia, gente. Então, o fundamentalismo religioso leva a isso. Né? Ele está questionando, né? Como é que matou todo mundo de Sodoma e Gomorra? Só tinha pecadores e crianças. As crianças eram pecadoras? Muito forte assim, essa parte do texto. Né? Esse trecho de Caim, Saramago faz Caim dialogar com Abraão sobre o destino de Sodoma e Gomorra. A estrutura dialógica, de diálogo, dialética dialógica, vai numa crescente até o desenlace final, com a destruição de toda a criação divina. Explica a utilização do dialogismo no trecho acima, o objetivo de Saramago de usá-lo no contexto desse episódio. Né? E não é só no episódio, em todo o livro
tem essa questão do dialogismo. É o Sebastião. Quitaram, no espanhol, quitaram o Sebastião. Essa passagem é um juízo de valor, sim, é um juízo de valor. Condenatório, inclusive, da questão da narrativa bíblica, né? Da moral, da propalada moral bíblica, porque Sodoma e Gomorra teria sido punida, que todos seriam ímpios. Aí ele fala, mas e as crianças eram ímpias também? Essas crianças pecaram com o quê? Né? Bem forte esse trecho, bem forte. Vamos lá, na 4. Dialogismo é uma forma de narrar cujo objetivo é entrelaçar diálogos, de uma maneira que a interrelação entre os interlocutores vai numa crescente e leve o leitor às suas próprias construções. Muito importante essa participação do leitor, tá? Essa dialógica faz com que você entre no livro. A narração do Saramago não é linear. Muitas vezes você se acha parte do livro. Você parece que você está ali, dentro do livro. É uma estrutura filosófica de dirigir o diálogo inaugurada por Sócrates, os diálogos platônicos. E tem como meta desvelar uma verdade. É um livro que vai desvelando aos poucos a verdade através do seu próprio pensamento. Não é um livro fechado, ele termina sem uma conclusão. Você é que chega à sua conclusão. A sua conclusão pode ser diferente da minha. No caso acima, a estrutura dialógica tem uma conclusão forçosa, que havendo crianças, aí é forçoso, aí é um juízo de valor, sim. Se há crianças, há pessoas justas e sem pecado em Sodoma e Gomorra. E por isso, a vingança de Deus não seria de nenhuma forma justa. Por isso, a frase final. Seu Deus, mas não das crianças. É uma parte bem pesada do livro. Não sei se vocês acharam. É um juízo de valor, sim. É um juízo de valor contrário. Pode falar quem levantou a mão. Eu vi uma pessoa levantando a mão, mas não estou achando. Quem levantou a mão pode falar. Ah, foi sem querer? Não tem problema. Bem, eu não sei se vocês notaram, né? Não sei se vocês notaram. Eu vi algumas questões de outros professores sobre esse trecho também. Pesadíssimo, né? Bem pesado. É bem, você, nossa, mas é uma pancada, né? Uma pancada. Seu Deus, mas não Deus das crianças. E detalhe, olha a subversão total. Caim é o grande assassino da Bíblia. Caim que está condenando Deus é o grande assassino. Olha que coisa doida, né? Saramago, pegar o Caim, personagem condenado, personagem que retrata o mal, personagem que vai ser quem vai dar a descendência aos ímpios, aos não escolhidos por Deus. É ele o tempo inteiro que está questionando Deus. É um livro bastante astuto, inclusive. Né? Há uma astúcia do Saramago a alguns diálogos assim. Vamos a 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 5. Hoje eu estou mais descansado, gente. Não tive tradução. Não fiquei 3 horas traduzindo lá para a CLAT, então hoje eu estou mais descansado aqui. Vocês devem ter me visto muito cansado em algumas outras aulas, porque estava coincidindo. Quarta-feira, eu dar 3 horas de tradução simultânea para a CLAT, a Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais. Eu faço uma tradução simultânea. Depois eu entrava na aula. Eu estava aqui meio abatido, meio cansado. Hoje eu estou descansado. Leia o trecho a seguir de Caim de José Saramago. Depois atou o filho e colocou-o no altar, deitado sobre a linha. Acto contínuo com a faga para sacrificar o pobre rapaz. Já dispunha a cortar-lhe a garganta, quando sentiu que alguém lhe segurava o braço. Ao mesmo tempo, com a voz gritava: que vai você fazer, velho malvado? Matar o seu próprio filho, queimá-lo? É outra vez a mesma história? Começa-se um cordeiro e acaba-se por assassinar aquele que mais deveria amar. Foi o Senhor que ordenou. Olha só também, gente. O fluxo no texto é contínuo, não tem travessão, você não sabe quem está falando, você não prestar atenção. Aqui quem está falando já é Abraão. Isso é uma outra característica do texto do Saramago. Foi o Senhor que ordenou, debatia-se Abraão. Cale-se, ou quem o mata aqui sou eu. Desate já o rapaz, não, ou seja, não foi o anjo, foi Caim que salvou o rapaz. Ajoelhe e peça-lhe perdão. Quem é você? Sou o Caim. Sou o anjo que salvou a vida a Isaac. Não era certo. Caim não é nenhum anjo. Anjo é este que acabou de pousar com um grande ruído de asas, que começou a declamar como um ator que tivesse ouvido finalmente a sua deixa. Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal, pois já vejo que és obediente ao Senhor, disposto, por amor dele, a não poupar nem sequer o filho único. Chegas tarde, disse Caim. Se Isaac não está morto, foi porque eu o impedi. O anjo fez cara de contrição. Essa é uma das partes mais engraçadas. Sinto muito por ter chegado atrasado, mas a culpa não foi minha. Quando vinha para cá, surgiu um problema mecânico na asa direita. Não sincronizava com a esquerda. O resultado foram contínuas nas mudanças de rumo que me desorientaram. Na verdade, vim em palco de aranha para chegar aqui.
Ainda por cima, não me tinha me explicado bem qual desses montes era o lugar do sacrifício. Se cá cheguei, foi por um milagre do Senhor. Tarde, disse Caim. Vale mais tarde que nunca, respondeu o anjo com prosápia, como se tivesse acabado de anunciar uma verdade primeira. Engana-te, nunca não é o contrário de tarde. O contrário de tarde é demasiado tarde. Respondeu-lhe Caim. O anjo resmungou. Mais um racionalista. Isso é interessante, porque isso tem a ver, uma chave de leitura do livro, mais um racionalista. O tempo inteiro o Saramago está sendo racionalista. E como ainda não tinha terminado a missão que lhe havia sido encarregado, despejou o resto do recado. Este que mandou dizer ao Senhor, já que foste capaz de fazer isso, não culpaste teu próprio filho, juro pelo meu nome que hei te abençoar e hei te dar-te uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias do praia, eles vão de tomar posse da cidade dos seus inimigos, mas através dos teus descendentes vão te sentir abençoados por todos os povos do mundo, porque tu obedeceste a minha ordem, palavra do Senhor. Olha como o Saramago está subvertendo. Ou seja, o pacto de Deus com Abraão é o pacto em cima de um crime. Tá? Mas aqui eu vou fazer uma questão que pode cair e bastante, né? No texto acima, duas figuras de estilo que são comuns. Aqui, gente, tem um erro, desculpe, eu escrevi rápido. Não é que é comum, se são duas, é que são comuns. Erro crasso de concordância, mas foi escrevendo, fez as questões correndo, e aí não revisei, né? São comuns da escrita de Saramago. Cite quais são e quais as suas funções no texto, né? São duas figuras de estilo. E aqui vou dizer quais são as figuras, né, de estilo que estão no texto. A ironia e o humor, né, são duas figuras de estilo. Um romance é permeado com ironia mordaz e humor, que são marcas do estilo de Saramago. Pode cair questão sobre isso, sobre ironia e sobre o humor. A linguagem é muitas vezes satírica, o autor não hesita em ridicularizar as inconsistências e condições narrativas bíblicas. Por isso, quando Caim se encontra com os anjos que iriam, os anjos, não é o anjo. Gente, desculpe os erros de português. Meu Deus, escrever correndo é muito ruim sem fazer a revisão de novo. É o anjo, óbvio, né? Eu sei que é o anjo, não os anjos. Perdão. Queria salvar, Isaac chegou atrasado, ele questiona a lógica de obediência cega a uma divindade capaz de pedir a morte do próprio filho ao pai. Essa abordagem irônica e provocadora faz de Caim uma obra que desafia as interpretações religiosas tradicionais e convida o leitor a reconsiderar histórias que aceitam sem questionar. Primeiro de tudo, eu peço perdão pelos erros, não são comuns. Escrevi o texto, aí você vê que é da minha própria palavra, fui escrevendo, e aí você vai escrevendo correndo, são questões novas, né? Então, toda vez que eu faço trabalho com vocês, eu tenho que fazer questões novas, aí surgem esses imprevistos. Eu peço perdão pelos dois erros que estão ali na escrita, mas é importante, né? Ironia e humor. Ironia, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? A ironia já é humor, né? Mas quando eu falo assim, que bonito, hein? Eu estou sendo irônico. Na verdade, você fez alguma M, você chegou atrasado para a minha aula, e eu falo, né? Que bonito, hein? Não bonito coisa nenhuma, é feio a beça. Quando eu chego e digo assim, né? O Bolsonaro é um grande democrata. Ironia, né? O cara que está um golpe de Estado, né? Que está um golpe de Estado, não é um grande democrata. Toda ironia é humor, mas nem sempre a ironia está no humor, né? O humor está na ironia. Por exemplo, quando ele fala que logo que eles que quando Deus coloca a língua dentro da garganta dos dois, se logo que eles se dão a conhecer que um consegue falar com o outro, eles vão transar, é humor, mas não é ironia. Há muito humor também no Saramago, quando ele fala que eles ficam lá no paraíso, não tem o que fazer, eles ficam transando o tempo inteiro, mas chega uma hora que estão entediados. Imagina, deve ser um tédio você ficar no paraíso com alguém, o tempo inteiro só tem você e a pessoa e não tem mais o que fazer. Isso não é ironia, mas é humor. Então existe humor, né, o tempo inteiro. Há humor em Saramago, ele conta de maneira bem humorada a história, né? E em momentos capitais ele usa da ironia, o sarcasmo, quando interpela o anjo, né? Quando ele fala, contrário de tarde, ironia, humor e sarcasmo. O sarcasmo é uma forma de ironia, né? Uma forma mais, digamos, mais refinada de ironia. Tem muita ironia, tem muito humor e tem muito sarcasmo. Aliás, uma vez eu quase apanhei de uma pessoa, a pessoa era bem mais forte que eu, porque ela disse que eu era muito sarcástica. E assim, eu não sei nem como ela sabia que eu era sarcástica, a pessoa era tão burra que eu falei, gente, mas você conseguiu entender meu sarcasmo? Ela quase me bateu mesmo. O pessoal teve que chegar, tirar ele de mim, porque ele ia me dar umas cacetadas.
Porque o sarcasmo, a coisa boa do sarcasmo, é que você fala com a pessoa e a pessoa acha que você ainda está elogiando ela, né? Uma pessoa às vezes fala assim, nossa, você é um grande apedeuta. E a pessoa até me cumprimentou, obrigado. Você é um ignário apedeuta, obrigado. Né? Você reconheceu, sim, você realmente é um grande apedeuta. E esse livro é um livro cheio de ironia, sarcasmo e humor. Né? Mas eu, como figura de linguagem, Beatriz, eu acho melhor usar ironia e humor. São as duas figuras bem claras. Né? Sarcasmo é quase um como se fala, sinônimo de ironia, mais refinado. Até aí foram. É sério, uma vez eu tava falando algumas coisas com uma pessoa e a pessoa estava sendo agressiva comigo. Agressiva ao extremo mesmo, xingando. E eu estava respondendo com ironia e com sarcasmo. A pessoa conseguiu ficar mais irritada do que ela me xingando. Consegui ficar mais irritada do que ela me xingando. Foi engraçada. Deixa eu voltar lá. Foi engraçado porque a pessoa realmente não chegou a me dar umas cacetadas. Se eu tivesse me dado umas cacetadas, não seria tão engraçado. Não. Só ficou irritada. Vamos à questão 6. O cuidado com o sarcasmo. Você pode apanhar, dependendo do grau do seu sarcasmo. Né? O meu, às vezes, está no modo máximo. Eu tenho que diminuir um pouco, senão dá problema. Leia o trecho abaixo de Caim de Saramago para responder as questões 6 e 7. No dia seguinte, a barca... Cara, o final desse livro é fantástico, né? Tocou a terra. Então ouviu-se a voz de Deus. Não é, sai da arca com a tua mulher e os teus filhos, as mulheres e os teus filhos. Retira também da arca os animais de toda espécie que estão contigo. As aves, os quadrúpedes. Quer ver outro elemento de humor? Se vocês veem, o Caim vai para a arca e transa com todo mundo, gente. Com a mulher do Noé, com a mulher dos filhos do Noé. Ele passa o rodo em todo mundo. Né? E assim, com a complacência deles, porque eles têm que fazer filhos. Isso não chega a ser ironia, mas é humor ao extremo, né? Humor ao extremo. A arca é uma grande bacanal. Né? Deus mandou, então você pode aí sair com a minha mulher. E as mulheres dos teus filhos. Retira também da arca os animais de toda a espécie que estão contigo, as aves, os quadrúpedes, os répteis, todos que rastejam pela terra, a fim de que se espalhem pelo mundo e por toda parte se multipliquem. Houve um silêncio. Depois a porta da arca abriu lentamente e os animais começaram a sair. Saíam e não acabavam de sair. Uns grandes como elefante, hipopótamo, outros pequenos como a lagartixa e gafanhoto, outros de tamanho médio como a cabra e a ovelha. Quando as tartarugas que tinham sido as últimas se afastavam, lentas e compenetradas, como se lhes está na natureza, Deus chamou Noé, por que não sais? Vindo do escuro interior da arca, Caim apareceu no limiar da grande porta. Onde estão Noé e os seus? Perguntou o Senhor. Por aí, mortos, respondeu Caim. Mortos? Como mortos? Por quê? Menos Noé que se afogou por sua livre vontade e os outros matei-os eu. Como te atreveste, assassino, a contrariar o meu projeto? É assim que me agradeces? Ter te poupado a vida quando mataste Abel? Perguntou o Senhor. Teria que chegar o dia em que alguém te colocaria perante a tua verdadeira face. Isso aí é Caim falando para Deus. Então a nova humanidade que eu tinha anunciado, ouviu uma, não haverá outra, ninguém dará pela falta. Caim és malvado e infame mais do teu próprio irmão. Não tão malvado e infame como tu és, resposta de Caim. Lembra-te das crianças de Sodoma. Houve um grande silêncio. Depois Caim disse, agora já pode matar-me. Não posso, palavra de Deus, não volta atrás. Olha que irônico, né? Ele não pode contrariar a própria palavra. Matou todo mundo, não pode matar Caim. Morrerás da tua natural morte na terra abandonada e as aves rapinas virão devorar-te a carne. Sim, depois de tu primeiro me haveres devorado o espírito. Olha isso. A resposta de Deus não chegou a ser ouvida. Também a fala seguinte, Caim se perdeu. O mais natural é que tenham argumentado um controle uma vez em muitas. A única coisa que se sabe da ciência certa é continuar a discutir, que a discutir estão ainda. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que os questionamentos da humanidade sobre a metafísica, sobre a religião, sobre Deus, sobre a divindade, continuam. A história acabou. Não haverá mais que contar. Mas a história acabou sem ter acabado, né, gente? É uma história que acaba sem desfecho. Eles continuam a discutir até hoje. Caim descreve Deus como o maior de todos os assassinos, mas também o maior dos hipócritas. Olha isso. A análise dessa afirmação explica como ela reflete a visão crítica de Saramago sobre a moralidade divina. Vamos lá. Questão 7, né? 6 e 7, né? 6. A afirmação de Caim reflete uma visão profundamente crítica de Deus.
retratando com uma entidade que não apenas comete atrocidades, mas também se esconde atrás de uma fachada de justiça. Saramago usa essa declaração para questionar a moralidade tradicionalmente atribuída a Deus, gerando o comportamento divino, na verdade, marcado por hipocrisia e violência. O texto vai questionar a crença cega e o fundamentalismo religioso, no qual atos arbitrários podem ser justificados moralmente a partir de algum texto que seja considerado sagrado. Por exemplo, né, quem vai lá na Bahia e tenta matar uma mulher do axé, uma Ialorixá, que está apetrechada de candomblé só porque é do candomblé, justifica esse assassinato da maneira louca dele ler no texto bíblico. Quem vai lá em alguns países árabes, da Sharia, e apedreja uma mulher adúltera, se baseia em algum texto que ele considera sagrado na interpretação dele. O Saramago, embora ele deixe o final aberto, ele deixa bem claro que não é possível se utilizar de nenhuma narrativa, de nenhum livro sagrado, para justificar a violência e o fundamentalismo. Né? Mas é como eu vejo. Como vocês veem, gente? Vocês leram essa parte, uma parte muito pesada, né? Muito direta. Queria escutar vocês, a opinião de vocês. Só tem mais 2 questões, seria interessante escutar vocês. Gente, vocês estão muito calados. O que houve? Eu não mordo, não. Final aberto é um final aberto. É um livro que fica em final aberto. Não é um romance. Você perguntou, Tiago, sobre o romance e novela. Na verdade, não é nenhum romance, não é uma novela no sentido estrito. Né? É um anti-romance, que não tem começo, meio e fim. O final da narrativa é um começo de uma outra. Ele fala que Deus e nós estamos dialogando até hoje. Deus, ou a imagem que cada um tem de Deus, continua em aberto, né? E a humanidade vem se questionando sobre a divindade ou a não divindade, o que é divino, o que não é divino, quais os caminhos, como trilhá-los, até hoje. Então, é um final muito aberto. Não é um texto cronologicamente marcado. É um texto que serve para fazer um dialogismo o tempo inteiro, para ficar debatendo o tempo inteiro, que coloca o leitor dentro da narrativa. Você tem que, efetivamente, nem que seja internamente, emitir sua opinião. Então, uma crença cega, vou te dizer, o que seria uma crença cega? Você, por exemplo, hoje é uma pessoa que é gay, porque sua religião diz que ser gay é pecado. Isso é uma crença cega. Mas está na Bíblia. Tá, também está na Bíblia que é proibido comer porco, todo mundo come porco. Se você for seguir o Velho Testamento ao pé da letra, tem que matar toda mulher adulta. Detalhe, toda mulher que tenha feito sexo antes do casamento terá que ser morta, e toda mulher que depois de casar se separe e faça sexo novamente tem que ser morta também. Então você vai escolher qual a parte da Bíblia você vai ler de maneira fundamentalista ou não. Ah, mas lá no Velho Testamento está dizendo que a sodomia é um pecado que leva para o inferno. Sim, mas está dizendo um monte de coisa também. Você vai escolher como interpretar, então você vai basear o seu ódio, a sua homofobia, num texto bíblico. Isso é uma escolha cega. Aí eu decidi pegar cegamente um relato, né? Gente, olha só, Júlia, eu não sou religioso, mas você pode ser religioso e progressista. Você tem que entender, primeiro, que o Velho Testamento foi escrito não há 20 mil anos atrás, né? Fala-se em 6 mil anos, de 6 mil e 4 mil anos atrás. Atrás não, antes de Cristo. Então, é um relato de uma sociedade patriarcal, escravocrata, né? Uma sociedade que tinha uma moral que não é a moral do nosso tempo. Se querer aplicar a moral daquela sociedade ao nosso tempo, é um heterocronismo, né? Então, realmente, você pegar aquele relato para justificar os teus preconceitos é uma crença cega. Eu sou homofóbico porque a Bíblia me permite ser homofóbico. Mas eu sou homofóbico. É porque a Bíblia te permite ser homofóbico. Você é um homofóbico. Sim. Tem gente justificando, por exemplo, tentar dar um golpe militar no Brasil, tentar derrubar o STF, tentar não aceitar os resultados da eleição, com base na ideia de que, efetivamente, sei lá, o Lula, que não é comunista, seria comunista e estariam subvertendo os valores cristãos. Isso é uma grande mentira, né? É uma grande mentira. Até porque o que é o valor cristão? Você sabe que tem um monte de gente. Por exemplo, você pegar o Guimarães Rosa, ele era cristão. Ele é cristão convertido. Ele acreditava em Deus. Mas é um cara extremamente progressista. Ele via Deus de uma outra maneira.
Você tem uma ideia? O Guimarães Rosa tem um livro, cara, eu não sei qual o nome. Ele foi cônsul na Alemanha, nazista. Ele fez uma coisa que é crime. Olha só, o crime pode ser usado para o bem. Ah, mas você pirou? Não. Uma coisa que é criminosa. Por que é criminosa? Porque ele falsificou identidades. Ele e a mulher dele falsificaram passaportes para salvar judeus de Hitler. Ou seja, eles falsificaram e trouxeram para o Brasil e salvaram da Câmara de Gás centenas e centenas de judeus. Já te passo. Entendeu? E ele era cristão. Só que ele não era um cristão fundamentalista. Ele não pegava a narrativa da Bíblia para justificar os preconceitos dele. Né? Quem levantou a mão? Pedro, pode falar. Professor, esse filme essa série, na verdade, se chama Passaporte para a Liberdade. Eu vi e ela é perfeita. Viu? Eu não vi, não. Eu não vi. Gente, depois você me passa o link, Pedro. Deixa até aqui meu telefone, se vocês quiserem, tá? Passa o link. Eu só li trechos. É que eu leio mais do que vejo, entendeu? Eu só li trechos da narrativa disso, né? Que a mulher dele trabalhava com ele, a mulher do Guimarães Rosa, e ela conseguiu salvar centenas e centenas de judeus, levando eles cometendo crime, tá? O crime era falsificação de documento. Para o bem. Para o bem, pode falar, Pedro. Inclusive, ela salvou gerações, né? Que existem várias gerações aqui no Brasil que carregam o nome dela. Devem a vida a ela, né? Devem a vida a ela e ao Guimarães, né? Que era realmente o empregado lá, mas ela trabalhava com ele. Impressionante. Então, assim, não é o Martin Luther King, cara. Era pastor. É o cara que lutou pela igualdade de direitos nos Estados Unidos. Foi assassinado, inclusive, para isso. Você não precisa usar a Bíblia para ser reaça. Na verdade, você tem uma escolha de vida de ser uma pessoa homofóbica, ser uma pessoa reacionária, e pega a Bíblia para justificar isso. Isso é uma criança cega. Quer falar mais, Pedro? Você está com a mão levantada? Pode falar. Não, acho que já baixar mesmo. Entendeu? Então, é bem interessante isso, né? O Saramago faz pensar nessa criança cega. Faz pensar nessa ideia de que você não precisa usar a Bíblia para defender as coisas mais indefensáveis. Mais indefensáveis. Principalmente o Velho Testamento. Eu sou, além da minha formação em literatura, eu tenho uma formação em filosofia, né? Então a gente estuda um pouquinho de exegese. Vocês sabem que a primeira interpretação do Velho Testamento é a ideia de que o Velho Testamento tem que ser interpretado de forma alegórica. E quando foi criado o cristianismo como religião, quando se pensou a primeira roupagem do cristianismo de Santo Agostinho, tinha um grande problema que era o Velho Testamento. Se vocês olharem o Velho Testamento e o Novo Testamento, são dois livros diferentes. Jesus não manda apedrejar ninguém. Ele fala, meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Parece até que sou religioso. Mas Jesus é um cara maneiro, cara. Jesus é um cara maneiro. Ama-te ao próximo como a ti mesmo. Tem 2 mandamentos aí. Primeiro, você tem que se amar. Se você vai amar o próximo como a ti mesmo, você tem que se gostar, pelo menos. Então, você tem que ter amor próprio. E tem que amar ao próximo nem mais nem menos, igual a ti mesmo. Olha que mandamento difícil. O que isso tem a ver com o Velho Testamento? Matar povo, matar não sei o quê, matar não sei o que lá, fazer guerra, nada. Como é que foi a solução do Santo Agostinho? Ao Velho Testamento se dá uma interpretação alegórica. Ou seja, aquilo que é muito disparatado, a gente não leva em consideração. Aquilo que é muito anacrônico. E seguia pelo Evangelho. O Evangelho seria quem guiaria a religião cristã. E isso não é nem uma defesa, nem um ataque. A ideia de que a exegese cristã ela já nasce assim. Já nasce dizendo, olha, o que tem no Velho Testamento aí de escabroso é para interpretar com olhos mais críticos. Né? Beleza? Não que o Saramago esteja fazendo isso, que ele não faz o exegese da Bíblia, ele faz um texto literário de crítica ao fundamentalismo religioso. Vamos voltar, estamos chegando ao final. Um livro bem filosófico também, esse do Saramago. Ainda bem que eu sou de filosofia também, porque é um livro bem filosófico. Né? Bem filosófico. Lendo o trecho de Caim inserido na questão 6 acima, vemos que o romance ou a novela não chega a um desenlace. Por que o Saramago ao deixar a última parte do livro em aberto, sem resolução? Essa é uma questão literária, tá? Não é só filosófica. Por que o Saramago ao deixar a última parte do livro em aberto, sem resolução?
No final do romance, Caim retorna à Arca de Noé, onde ocorre um confronto final entre ele e Deus. Caim, movido pela revolta e desejo de vingança, comete o ato que pode ser interpretado como um gesto simbólico de resistência final. Ele mata Noé e seus filhos, condenando assim toda a humanidade à extinção. O romance termina com uma nota ambígua, sem a típica resolução moral, deixando o leitor com mais perguntas do que respostas sobre o significado da justiça, do livre-arbítrio e da moralidade divina. O livro é um texto em aberto, um convite à livre reflexão. Isso é muito importante. Insere o leitor como coautor da narrativa. Esse livro tem essa questão de construção. Você está dentro do livro. Né? Você está dentro do livro. A interpretação do Pedro, do livro, pode ser diferente da minha, da do Tiago, da Lívia, da Beatriz. Cada um vai ter uma interpretação diferente. Eu posso ter uma interpretação. Você tem outra, completamente diferente, e as duas estarem corretas. A minha não vai determinar a sua questão. Eu posso ver o livro... Eu já vi um texto dizendo que é um livro de crítica religiosa, recuperando um certo progressismo na interpretação do texto bíblico. Eu não consigo ver assim. Mas a pessoa que escreveu esse texto é um doutor, não é um Zé Mané. Então ele interpretou o livro de uma maneira diferente. Entendeu? De que, olha, tudo que é reacionário você deixa para lá, mas então você revê as suas posições com relação à Bíblia através de você ter uma crítica maior. Né? E é uma forma também de encarar o livro. Não é uma forma equivocada. Mas é importante você entender que esse livro pede a participação do leitor, coloca o leitor dentro da narrativa. Você é quase um coautor. A maneira como o livro é narrado coloca o leitor intrinsecamente como coautor da narrativa. Beleza? Vamos à última e sobra um tempo para a gente dialogar. Eu gosto do diálogo. Hoje eu estou menos cansado, vocês viram, né? Estou mais devagar, estou menos cansado. É bom estar mais relaxado um pouquinho. A nossa vida é muito corrida, né, gente? Vai para lá, vem para cá. Leia esse trecho do Caim de Saramago. O caminho subia e subia. E o jumento, que, bem vistas as coisas, tipo, não tinha nada, avançava aos zigue-zagues, ora para cá, ora para lá. Supõe-se que devia ter aprendido o genial truque com as mulas, que nesta matéria de exceção, Alpinas a sabem toda. Nos quantos passos mais a subida acabou. Então, ó surpresa, ó pasmo, ó estupefação. A paisagem que a gente tinha agora diante de si era completamente diferente. Verde, todos os verdes, uma vez vistos, com árvores frondosas e cultivos. Reflexo de água, uma temperatura suave. Nuvens brancas boiando no céu. Olhou para trás, a mesma aridez de antes, a mesma secura. Ali nada havia mudado. Era como se existisse uma fronteira, um traço separar os dois países. Ou dois tempos, disse Caim, sem consciência de havê-lo dito. Dois tempos, você vê, né? Ele muda de tempo e de espaço. Ele ultrapassa com um burro, como se fosse uma árvore espacial, o tempo e o espaço. Mesmo que se alguém estivesse pensando em seu lugar. Levantou a cabeça para olhar o céu e viu que as nuvens que se moviam na direção de onde viemos se deitinham. Olha que bem interessante. O narrador em terceira pessoa, mas vira e mexe. O Naim narra o Caim narra. O Caim narra em primeira pessoa. Há uma variação do narrador no texto, que é uma coisa também bem pós-moderna. De onde viemos se detinham na vertical do chão e logo desapareciam por desconhecidas árvores. Aqui levar em consideração o fato de Caim estar mal informado sobre questões cartográficas. Poderia mesmo dizer-se que esta, de certo modo, é a sua primeira viagem ao estrangeiro. Portanto, é natural surpreender-se. Outra terra, outra gente, outros céus e outros costumes. Bem, isso tudo pode ser certo, mas o que nem me explica é a razão de as nuvens não poderem passar de lá para cá, a não ser, diz a voz que fala pela boca de Caim. Tá vendo? Até o narrador se confunde. Uma hora é ele, uma outra é Caim, uma hora ele fala pela boca de Caim, que o tempo seja outro. Que esta paisagem cuidada e trabalhada pelo mundo homem tivesse sido em épocas passadas tão estéril e desolada como a terra de nós. O narrador falando pela boca e pelo pensamento de Caim. Os dois se misturam. Então estamos no futuro. Olha, já passou no tempo. Ele já fez uma passagem no tempo. Perguntamos nós. É que temos visto por aí nos filmes que tratam do assunto. E os livros também. Sim, essa é a fórmula. E olha, ele insere vocês dentro do texto. Então, estamos no futuro, perguntamos nós, ou seja, vocês já estão dentro da narrativa. É que temos visto por aí os filmes, temos quem nós, vocês também estão lendo. E os livros também. Sim, essa é a fórmula comum para explicar algo como que aqui parece ter sucedido. Futuro, dizemos nós. Respiramos tranquilo, já lhe pusemos o rótulo, a etiqueta. Mas, em nossa opinião, entenderíamos melhor se lhe chamássemos outro presente, que a Terra é a mesma, sim,
mas os presentes dela vão variando. Uns são presentes passados, outros presentes por vir, e simples, qualquer pessoa perceberá. Ou seja, a cronologia do texto não existe. A cronologia da vontade de narrar. O jumento de Caim viaja não só no espaço, saltando centenas de quilômetros em poucas horas, mas também no tempo, podendo levar Caim tanto para o passado quanto para o futuro. Este elemento é comum a que tipo de movimento literário e quais características do livro que assemelham Caim a ele, a ela, a esta narrativa, né? Então é fácil, né? Como eu já dei aula do realismo fantástico, né? A imaginação de um burro que viaja no tempo e de um homem capaz de se igualar a Deus e dialogar com ele, assim como com os anjos, é típica do realismo fantástico. Um movimento literário que teve seu boom na América Latina, mas que teve seguidores expoentes até na Europa. Ainda que Saramago não seja considerado um escritor restrito ou pertencente ao movimento, sua literatura tem características do realismo fantástico, como a erosão do tempo histórico, fazendo com que os personagens se movam por um tempo e por um espaço de sonho ou fantástico. O realismo fantástico também é chamado de realismo mágico, mas cujo objetivo não é só maravilhar o leitor, guardando sempre uma profunda crítica social, que é uma outra característica do realismo fantástico. Vocês pediram uma questão sobre o realismo fantástico, está aí, né? As características do realismo fantástico. Não tem a cronologia no tempo, a cronologia dentro do tempo e do espaço não é a mais importante, a cronologia é a cronologia do narrar, a cronologia da cabeça do narrador. Você se insere dentro da narrativa, você participa da narrativa. Há uma confusão entre os narradores, entre três narradores. O narrador em terceira pessoa onipotente, que muitas vezes fala pela boca de Caim. Então você não sabe se a narrativa está em terceira ou em primeira pessoa. E às vezes você é convidado ali. Olha, você viu esse filme? Tem uns filmes e uns livros que falam sobre isso. Está vendo nós? Nós você está. Né? Isso é uma característica da literatura do Saramago. Né? Isso é uma característica pós-moderna, desconstrução do romance, desconstrução da narrativa romântica. Ou seja, você tem aí uma ideia que, inclusive, é a morte do autor. Né? O autor morre. Esse autor do livro é um autor coletivo, um autor que está fluido. Você participa também da narrativa. É bem interessante, É um livro muito rico também em perspectivas literárias. Tem muita coisa entremeada. Tem realismo fantástico, você pode também pensar em surrealismo. Você vai dialogar com as vanguardas no Brasil, com a chamada modernidade do Brasil, modernismo brasileiro, né? Somente com a terceira geração. Leia um pouco sobre a terceira geração modernista. Com o realismo, a gente faz essa relação com o realismo, mas eu vejo muito pouco de realismo de Saramago, realismo do Machado, né? O realismo do Balzac, a não ser que você pegue, por exemplo, um autor que é bem pouco conhecido no Brasil, que é Anatole France, que naquela época, quando não se falava em realismo fantástico, ele já escrevia realismo fantástico, A Volta dos Anjos, A Ilha dos Pinguins, livros maravilhosos. Vanguardas, Amanda, vanguardas, o que acontece? No Brasil a gente fala pouco de vanguarda, porque o que a gente chama de modernidade no Brasil, de modernismo, chega na Europa com Baudelaire, chega na Europa com simbolismo. Eu sempre falo que Cruz e Souza, eu acho que Cruz e Souza não é considerado o pai do modernismo no Brasil, porque ele é preto. Cruz e Souza era preto, nascido lá em Santa Catarina, um estado sem importância. É um escritor que durante a vida não vai ter a fama que teve depois da morte. A poesia de Cruz e Souza é uma poesia hoje considerada em tudo moderna. Né? O simbolismo no Brasil já seria uma espécie de vanguarda de modernidade, mas não é visto. Às vezes nem como um pré-modernismo, que para mim é algo assim inexplicável. Já tem todas as características da modernidade. Então, o que acontece? A modernidade no Brasil só vai ser considerada cronologicamente depois da Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo. Você vai ter uma série de movimentos, né? Muitos movimentos com características políticas, de manifestos que inauguram a dita modernidade no Brasil. Muito atrasada, né? Há mais de 20 anos com relação à Europa. O modernismo na Europa é do fim do século XIX. Você tem a geração de 98 na Espanha, que já é uma geração moderna. Então, no Brasil, o modernismo é muito atrasado. Então, na Europa, quando você fala modernismo, para eles é outra coisa. Seriam as vanguardas. No Brasil, o nome não é de vanguarda. Então, você tem várias vanguardas. O cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, as formas de vanguarda. Se olhar para a Europa, não é considerado mais modernismo. Ali são movimentos de vanguarda. Movimentos de vanguarda europeia que vão se sobrepondo no tempo.
Você tem movimentos que concorrem. Eu dei aula aqui sobre surrealismo, e falava muito de dadaísmo, eu falava que o surrealismo é diferente do dadaísmo. Por exemplo, o dadaísmo ele não tem uma preocupação política, e boa parte desses escritores do dadaísmo vai acabar migrando para a direita e para o futurismo. Marinetti, inclusive, uma vanguarda fascista na Europa. E o surrealismo vai ter um compromisso com a esquerda, tirando o Dalí, que é o maior pintor e talvez o maior expoente da vanguarda surrealista. A maior parte dos escritores do surrealismo são ligados, pasmem, ao Partido Comunista Francês, né? Depois eles são expulsos do partido. Aí é a história, né? Mas é um movimento que, ao mesmo tempo que ele vai tentar resgatar o sonho, o id, né? Inclusive as funções mais básicas do organismo, a bestialidade no ser humano, o desejo, o erotismo, ele também vai ter uma posição contra a modernidade, no sentido de ser contra a velocidade, de achar que o ser humano pode ser uma máquina. Então, ele vai tentar recuperar aquilo que há de humano. Então, as vanguardas europeias teriam uma aula inteira. Teriam uma aula inteira para falar de cada vanguarda. Né? Tem vanguarda à esquerda, tem vanguarda à direita. Você teve um momento de vanguarda fascista mesmo, tem escritores fascistas na Alemanha, na Inglaterra. Né? Então, tem muita vanguarda para falar. Então, a vanguarda seriam todos esses movimentos que surgiram na Europa de ruptura do texto antigo, de discussão das formas literárias, de discussão dos limites entre poesia e prosa, da estrutura narrativa, da forma de contar, entendeu? Uma característica comum das vanguardas é a ideia da desconstrução, da destruição dos textos literários, do fetiche do livro, do fetiche da literatura. Então, é muita coisa, assim. No Brasil, a gente tem vanguardas que são consideradas vanguardas. Eu acho incrível como a gente estuda o simbolismo no Brasil, não estuda como movimento de vanguarda, que é todo ele vanguarda. O simbolismo está ligado a uma religiosidade não católica, não cristã, uma religiosidade interna, a metafísica, a discussão sobre a morte, a discussão sobre o destino da alma, há uma questão de aproximar o texto do ritmo da música. Esse texto literário não precisa ter uma cronologia, não precisa dizer nada, mas ele pode buscar formas sinestésicas. O que é sinestesia? Cor, som, sabor misturados. E não é considerado vanguarda, gente. Eu fico, gente, isso não é vanguarda. A vanguarda começa com Baudelaire na Europa. Isso é vanguarda, mas não é considerado vanguarda. Monteiro, por exemplo, que é colocado como pré-modernista, ele não tem nenhuma característica de modernista. O Monteiro é um grande defensor do texto formal, parnasianismo, do realismo, etc, etc. Não seja como escritor. Aí tem toda uma discussão sobre o racismo Monteiro, mas é uma outra história, só da parte literária. Então, Monteiro, para mim, quando considero Monteiro um pré-vanguardista, um pré-modernista, falo, gente, não sei, em termos de forma, não. O Euclides é considerado um pré-vanguardista. Talvez pela mistura dele entre texto jornalista e texto literário. Então, beleza, mas o texto dele não é moderno, assim, em termos de estrutura narrativa. Então, é uma discussão muito aberta. Quem for fazer literatura, tem alguém que vai tentar literatura? Tem, gente? Levanta a mãozinha só para eu saber. Caim é muito vanguarda. Muito, muito vanguarda. É muito vanguardista. Está entre a modernidade e a pós-modernidade. Tem elementos modernos, porque o que diferencia a modernidade da pós-modernidade? A modernidade, você pegar, por exemplo, um discurso moderno, você vai ter os grandes inauguradores da modernidade, Baudelaire, Marx, Darwin, Freud. Você tem as grandes narrativas. O que é uma grande narrativa? Uma explicação sistemática. Você pegar a teoria marxista, a teoria comunista, tem uma explicação sistemática. Isso é uma grande narrativa. A modernidade, o liberalismo é uma grande narrativa. Você tem as grandes narrativas que tentam explicar o mundo de maneira racional. A pós-modernidade vai ter uma ruptura com isso. A verdade, ela se produz ao dizer. A verdade é uma maneira de dizer a verdade, é uma narrativa. A diferença da modernidade para a pós-modernidade é essa. A pós-modernidade rompe com as grandes narrativas, rompe com as grandes verdades, né? E o Saramago, ele tem elementos de pós-modernidade na forma de narrar. Né? Você vê passado, presente e futuro, você não sabe.
Se ele está falando no passado, no presente, ele está falando no tempo do narrador. E o próprio narrador, ele é um narrador em terceira pessoa onisciente, mais ou menos, né, gente? Tem hora que o narrador é o próprio Caim. Tem hora que você está dentro do livro narrando com Caim. Então, aí você vai numa ideia de desconstrução do texto, de fim do fetiche do livro, de antiliteratura, que está muito ligada à pós-modernidade, que é esse movimento de destruição completa. Só que o Saramago, ele não abre mão das grandes narrativas. Ele é um humanista, ele é um existencialista. Então, ele se situa no limiar, na fronteira entre a modernidade e a pós-modernidade. Em termos de forma, ele é pós-moderno. Em termos de narrativa do que ele fala, daquilo que ele diz, do que ele acredita, ele é um moderno ainda. Tem um livro muito interessante, o Habermas, meu Deus do céu, estou ficando velho, estou esquecendo o nome do livro do Habermas. Espera aí, gente, fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Habermas, modernidade. Modernidade. Já viu o nome do livro? O discurso não é esse, não. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, vou dizer o nome do livro, que é importante esse livro. Eu tenho ele lido, mas estou esquecendo o nome do livro. Rapidinho aqui. Um segundinho. Já vou dizer para vocês. Modernidade, um projeto inacabado. Desculpe, gente. Modernidade. Por que modernidade é um projeto inacabado? Porque o Habermas está desconstruindo um livro discutindo a pós-modernidade. E ele vai dizer que a pós-modernidade, ele é da escola de Frankfurt, embora ela dê a modernidade como morta, como página virada, as grandes narrativas, as verdades, a busca de verdades sistemáticas tenham se exaurido, que a verdade passa a ser fluida e uma narrativa, essa é uma disputa epistemológica sobre a questão da verdade, que não está definida. No livro ele vai colocar isso, né, que a modernidade é um projeto inacabado, um projeto em disputa. Entendeu, Amanda? Eu estou falando coisas filosóficas, mas é para você tentar entender que o Saramago está nesse limiar. É um livro pequeno, mas que tem um monte de apontamento. Ele está nesse limiar. A parte em que ele diz as coisas que ele diz são modernas. A forma de construir é pós-moderna. Ele é todo de vanguarda. Como falaria um cara de uma escola de samba, ele é todo trabalhado na vanguarda. Pessoal, estamos chegando ao final. Perguntas? Deixei meu contato para quem precisar. Se precisar de alguma pergunta posterior, né, podem me dar aqui. Estou à disposição, gente. Sorte para vocês domingo. Antes de tudo, gente, não fiquem nervosos. Professor, eu fico nervoso. Não adianta, eu fico nervoso. O nervosismo não vai te ajudar. Porque o nervosismo vai te dar branco. Então, assim, eu sempre digo, um dia antes, relaxem. Quem é de praia, vá para a praia. Quem é de namorar, vai. Professor, no último dia eu vou estudar. Você não vai aprender o que você não aprendeu no último dia. Durma uma boa noite de sono. Quem é de namorar, namore. Quem é de ir ao cinema, vá ao cinema. Quem é de ir ao teatro, vá ao teatro. Quem é de beber, beba pouco. Pode beber um pouquinho, mas não muito, porque você não pode de ressaca na aula. Né? Relaxem um dia antes. Durmam. Tenham tranquilidade. Vão com uma noite bem dormida. Porque o nervosismo não vai ajudar na prova. Não vai ajudar. Já vi muita gente boa, ser reprovada porque fica nervoso ou nervosa. Se ficar nervoso ou nervosa, ansioso, ansiosa, dá branco. E aí, dando branco, você vai errar questões que são fáceis. Outra coisa, eu sempre sugiro que vocês façam primeiro as questões mais fáceis, tenham um pouquinho de organização com vocês mesmos, façam as mais fáceis, depois façam as medianas e últimas difíceis. Porque você vai pontuando. Você fez as mais fáceis, garantiu a pontuação. Faz as medianas e, ao final, façam as difíceis. E tenham tranquilidade. Porque o nervosismo não vai ajudar em nada. Não vai trazer questão para você. Né? No dia anterior, relaxem. Tá? Quem gosta de série, vai ver série. Quem gosta de praia, vai à praia. Quem gosta de igreja, vai à igreja. Quem gosta
de terreiro, vai bater tambor, faça o que vocês quiserem. Mas dê uma relaxada. Dê uma relaxada um dia antes para chegar na prova com o coração tranquilo. Não cheguem ansiosos. A ansiedade não ajuda. Experiência pessoal. Eu já fiz uma prova de um concurso uma vez. Eu estava muito ansioso e eu depois do concurso que eu fui reprovado. Eu fiz uma prova de aula uma vez, não vou dizer para onde, e eu não sei por que eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso nessa prova de aula. Foi a pior prova de aula que eu fiz, eu fui reprovado, óbvio. Estava nervoso, era bem mais novo. Fiquei nervoso pela importância da prova, fiquei muito nervoso, gaguejei e fui reprovado. Então, assim, o nervosismo não vai ajudar ninguém, tá bom? Tentem relaxar, tentem curtir, tentem estar bem relaxados para chegar na prova bem. Boa sorte a todos e todas, a maioria vai passar, quem não passar não é o fim do mundo. Veja como uma trajetória, ano que vem vocês retornam com mais força e aí vão passar, tá bom? Um abraço, tá, gente? Tá terminando? Tá terminando, é 7h30, não é isso? Isso mesmo, vai ter aula de história agora. Um abraço para o William, um abraço da Thaís, obrigado pelas coordenadoras, pelo pessoal do projeto, que é fantástico, maravilhoso. É uma honra participar desse projeto. Beijo do gordo no coração de vocês. Até ano que vem. Para aqueles que não passarem, os que passarem, procurem na UERJ. Sou aluno de lá também do doutorado. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.